Graça e paz, amados de Deus. Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. É sempre um prazer estar aqui e compartilhar com vocês, meus irmãos em Cristo, um pouco da Palavra do Senhor. E hoje o assunto não é um assunto muito fácil de compartilhar, porque trata de uma verdade sobre Deus e que não cabe a nós humanos compreender todas as coisas. Então eu vou falar com o maior temor possível sobre esse tema, me basear logicamente nas Sagradas Escrituras para falar sobre ele, mas não é um tema muito fácil de compreensão, porque ele não trata de algo comparável àquilo que nós conhecemos no nosso mundo natural. Não é possível colocar Deus como um objeto de estudo. Deus é o Criador. Nós só podemos colocar para estudo algo que faça parte da nossa essência, do nosso mundo, que seja algo visível, algo que nós possamos tocar ou observar. E existem coisas que não dá para se observar em Deus. Muito embora ele tenha revelado muito a respeito dele nas Sagradas Escrituras. Aliás, quando nós estudamos teologia, nós não estamos estudando Deus, nós estamos estudando aquilo que Deus se permitiu conhecer e registrou na Bíblia Sagrada. A outra forma de nós compreendermos ou estudarmos Deus é através das coisas que foram criadas por Ele. Mas o tema de hoje, amados, é sobre a Bíblia. Eu queria conversar com vocês hoje sobre quem é a Bíblia. Eu não errei no português. Não o que é a Bíblia, mas quem é a Bíblia. Veja, amados, a Bíblia não é um livro ou um compilado de livros escritos ao longo de 1.600 anos por 40 pessoas, aproximadamente, né? Não é apenas isso, é também isso, mas ela é muito mais do que isso. Então, para a gente conseguir entender, né, a minha linha de raciocínio, eu quero lembrá-los a respeito do que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Amados, no princípio Deus criou, guardem isso, Deus criou os céus e a terra. Quando nós vamos para o Evangelho de João, já no Novo Testamento, no capítulo 1, o evangelista João vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Para ser mais preciso. Amados, no versículo 14, eu falei agora para vocês o Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 4. No versículo 14, vocês vão ler, está escrito assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, percebem? No grego original, a palavra utilizada para verbo é logos. Logos significa palavra. Então nós podemos entender que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando nós vamos ver em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, existe um diálogo, onde Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, Deus não estava sozinho na criação. Até aí nós vemos o Pai e a Palavra.
E Deus, testemunhando que não estava só, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ainda em Gênesis nós vamos ver, logo que Deus criou os céus e a terra, que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então nós também vemos ali a figura do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, desde o princípio da criação, antes que tudo existisse, eles são um único Deus, que nós chamamos de Deus triúnico, ou triuno, ou a Trindade, né? Que é um mistério. Por quê? Porque não há nada comparável a isso no nosso mundo físico. Amados, então, nós vimos aqui, até aqui, que se Deus estava lá no princípio com o Filho, e o Filho era a palavra de Deus, que veio ao mundo e encarnou na plenitude dos tempos, no capítulo 1 de João, verso 14, como lemos, a palavra se fez carne, a palavra, Deus, tomou a forma humana e viveu entre nós para ter um relacionamento conosco. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia é uma pessoa. Olha que interessante que nós vamos ver, por exemplo, lá em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele vai dar um testemunho sobre a palavra de Deus, e ele vai dizer assim, olha, 2 Timóteo, capítulo, acho que é 3,16, se não me falha a memória. Isso, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebem, amados? Como a palavra de Deus, ela não procede da vontade humana, mas ela é inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus. E aí nós vamos ver Pedro falar na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. A gente poderia até ler antes, depois vocês leiam desde o versículo 16, que é bem útil para o entendimento, tá? Mas vai falar assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Jesus é o Verbo. A Escritura é a palavra de Deus. Foi inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. Percebe? Os três estão atuando juntos. Os três são um único Deus. Amados, no capítulo 6 do livro de Isaías, nós vamos ver ali o profeta que teve uma visão de Deus, né? Então, desde o início do capítulo, ele conta esse relato. Então, ele viu Deus, né? O Senhor sentado em alto e sublime trono, né? Os querubins estavam acima dele, as abas das vestes enchiam o templo, a terra estava cheia da sua glória. E aí vai acontecendo várias coisas ali muito especiais com o profeta Isaías, até que ele ouve o Senhor dizer assim: quem irá por nós? Quem falará a esse povo? Quem irá por nós? Olha só, quem irá por nós? De novo, nós temos ali um Deus que se refere a mais de uma pessoa. E aí então o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí então Deus vai dizer para ele algo interessante, vai dizer assim:
Vá e fale ao povo, mas que eles ouçam e não entendam, que eles vejam, mas não percebam, para que eles não venham a compreender com o coração, se converterem a mim e sejam por mim curados. Amados, estava acontecendo uma coisa muito triste naquele tempo, e que nós vamos ver isso como uma história recorrente nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, passando pelos tempos de Deus aqui na Terra, e acontecendo até hoje. O coração do povo endurecido, as pessoas ouvindo de mau grado a Deus, mas não obedecendo a sua palavra. E por isso Deus estava dizendo, Isaías, vá lá e fale com esse povo, mas que eles ouçam e não compreendam, que eles vejam e não percebam, para que eles não venham a se converter a mim e sejam por mim curados. É óbvio, amados, que essa fala de Deus é uma fala muito mais irônica, no sentido de que não é isso que ele desejava. Mas ele queria chocar as pessoas com essa mensagem, para que as pessoas então se quebrantassem e reconhecessem que de fato elas não estavam ouvindo e obedecendo, e portanto a obediência é justamente o processo de conversão, e por isso eles não seriam curados. Quando a gente ouve e se quebranta com uma mensagem dessa, a primeira coisa que a gente faz, e eu fiz isso, é me ajoelhar e orar ao Senhor e pedir para que o Senhor me ajude. Foi, Pai, eu reconheço que eu sempre fui assim, mas eu não quero ser assim. Eu preciso que o Senhor me ajude, sozinho eu não sou capaz. Transforma o meu coração, Pai. Me ensina, me ajuda a seguir os teus caminhos. Revela a tua palavra no meu coração, para que eu venha me converter verdadeiramente e seja pelo Senhor curado. Jesus Cristo, quando curava as pessoas, pela fé, ele não dizia, né? A tua fé te curou. Jesus dizia, a tua fé te salvou. Então, amados, aquelas pessoas eram curadas de um problema físico. Nós somos curados de doenças, mas também somos curados do pecado. E a nossa fé produz conversão, arrependimento, conversão, transformação, salvação. Mas então eu estou dizendo ali que Isaías disse que Deus falou para ele isso. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, e eu vou colocar esses textos aqui embaixo, para que vocês possam ler, no capítulo 13, Jesus conta uma parábola. E ali os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, por que o Senhor fala através de parábolas, né? E Jesus vai falar assim, é que esse povo, ele está com o coração endurecido, e eles ouvem de mau grado a minha palavra. Então, que eles ouçam, e eu falo por parábolas, para que eles ouçam e não compreendam, para que eles vejam e não percebam, como de fato aconteceu. Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, e ainda assim, muitos judeus não creram nele. Então, que eles vejam e não percebam, para que o coração deles não compreenda e eles não se convertam e não sejam por mim curados. Mas felizes são vocês que ouvem e veem. Então veja, amados, o Deus que falou para Isaías, agora na figura do Filho, é o Deus que está falando para os apóstolos e discípulos. Então, o Pai e o Filho até aqui. E aí, se nós formos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, o apóstolo Paulo está pregando lá em Roma. Ele estava preso. Foi a primeira prisão dele. E ali ele estava pregando primeiramente aos judeus que moravam lá. E os judeus estavam resistindo à palavra de Deus, a palavra que Paulo estava pregando, o Evangelho de Jesus Cristo, da salvação. E aí Paulo vai dizer a mesma coisa. Bem profetizou
Isaías: vocês ouvirão e de modo nenhum compreenderão. Vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração de vocês está endurecido, de modo que vocês não vão compreender com o coração, não vão se converter e não serão, por mim, curados. E Paulo diz assim: bem falou o Espírito Santo para o profeta Isaías. Olha só, Deus falou, né? Esse é o relato do Antigo Testamento, Isaías capítulo 6. Deus falou. Em Mateus 13, Jesus falou a mesma coisa. Em Atos dos Apóstolos, Paulo declara: o Espírito Santo falou. Amados, tudo isso, né? Por isso que a palavra de Deus só pode ser compreendida se ela for lida de Gênesis a Apocalipse. Porque é a palavra de Deus que explica a palavra de Deus. E nós vamos ver então que Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus, eles estão alinhados. Jesus dizia: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? João vai falar que 3 são os que dão testemunho acerca dele. E aí nós vamos ver também a figura do Espírito Santo. Amados, até aqui é para a gente poder entender um pouquinho essa questão da Bíblia, né? Então nós estamos vendo que a Bíblia é a palavra e que Jesus era a palavra encarnada. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a Deus. É Deus falando conosco. Quando eu oro ao Senhor, e eu faço isso todos os dias, e não precisa ser só em um momento específico, reservado, eu faço isso ao longo do dia. Em todo momento. Paizinho, o que eu faço agora? Me dá uma luz, me inspira nisso. Olha, eu tenho uma reunião agora e eu não sei exatamente o que dizer, mas no abrir da minha boca que o Senhor me ajude a falar aquilo que é necessário. Pai, ajuda para que os ouvintes compreendam a mensagem que eu quero transmitir, para que eu não seja mal compreendido. Pai, olha, eu estou para ir para uma entrevista agora de emprego, então eu coloco a minha vida nas tuas mãos. E se a porta se abrir, eu sei que foi o Senhor que abriu, glória a ti. E se ela se fechar, eu sei que o Senhor viu que essa porta não seria boa para mim. E por isso também te agradeço e dou glórias a ti, por não ter aberto uma porta que poderia me fazer mal e não bem. Amados, o dia inteiro eu posso estar em comunhão com Deus. E Ele ouve o tempo todo. Mesmo quando eu penso, quando eu falo com Ele em pensamento, falo através do meu coração, das minhas emoções, Deus ouve. Deus sonda corações e mentes. Não há nada oculto ao Senhor. Até mesmo as intenções do nosso coração. Mas eu vou falar por mim. Às vezes eu peço para que o Senhor sonde o meu coração e a minha mente. Veja se em mim há algum caminho mau e me conduza aos caminhos eternos. Por quê? Porque às vezes nem eu mesmo sei qual é a intenção do meu coração. Ela não está claro para mim. Pai, eu estou fazendo isso para me autopromover, para ser visto pelas pessoas, ou para adorar o teu nome, para louvar, para glorificar o teu nome. Pai, é para isso que eu quero que esse trabalho seja realizado. Então, eu peço para Deus sondar o meu coração, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Assim, quem conhecerá o coração humano? Ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Assim diz a passagem de Isaías, se não me engano, aliás, de Jeremias capítulo 17. Então, amados, nós precisamos estar o tempo todo necessitados e dependendo de Deus. Mas quando eu oro, eu estou falando. E Deus responde nos lembrando de algo que Ele já falou.
Deus nos revelou tudo que era necessário na sua palavra. Tudo. E conforme nós vamos lendo, meditando, refletindo, né, como a palavra diz, refletindo na palavra dia e noite, aquilo vai entrando no nosso coração. Lá no Salmo 119, nós vamos ver o salmista dizendo assim: Senhor, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus vai dizer no Evangelho de João que enviaria o Espírito Santo para nós quando ele subisse aos céus, fosse glorificado, e agora ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, verso 5, nós vamos ver, 1 Timóteo 2, versículo 5. Paulo vai dizer assim, que Jesus é o único, existe só um Deus e um único mediador entre a humanidade e Deus, que é Jesus Cristo, homem. Testemunho que deve ser dado em tempo oportuno. Agora é um tempo oportuno. Jesus é o nosso mediador. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai dizer que o Espírito Santo também nos ajuda na nossa oração, junto ao Pai, porque nós não sabemos orar ou pedir como convém, e que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então percebe que existe uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo hoje aqui na Terra, fazendo a sua obra redentora, nos salvando, nos reaproximando de Deus. Então Deus é o próprio intermediário, é o próprio intercessor entre nós e Ele. Não existe outro intercessor, amado. Na palavra de Deus não existe outro. Tudo que você ouviu que for diferente disso é a mentira do inimigo, porque ele é o pai da mentira. Mas Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, que é essa pessoa chamada Bíblia, Sagradas Escrituras, ele é que fala conosco. No Antigo Testamento ele vai dizer: maldito é o homem que confia no homem e coloca sua esperança no braço humano. Bendito ou bem-aventurado é aquele que acredita em Deus e confia na sua palavra, nos seus caminhos, nos seus mandamentos, nas suas orientações. Amados, a palavra de Deus é Deus falando conosco. Você ora, fala com Deus, você lê a palavra de Deus, Deus fala com você. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ter ali uma definição da palavra. Diz assim: a palavra é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Percebe, amados? A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela discerne os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Amados, a Bíblia é uma pessoa. Se você se relacionar com ela, você estará se relacionando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa palavra um dia se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E ele fez isso por amor de nós. Porque ele veio fazer algo que para nós é impossível, e morreu no meu e no teu lugar, e ressuscitou para nos dar vida nele. Para caminhar para o encerramento, nós vamos ver ainda no Evangelho de João alguns pontos importantes. Jesus diz que é a fonte da água viva. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a fonte da água da vida. Jesus, o Verbo, a palavra, está no capítulo 7 de João. No capítulo 8, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo, está no versículo 12.
E nós vimos que João também deu essa declaração lá no capítulo 1 do evangelho dele, lá no versículo 4. Jesus é a luz do mundo. A palavra é a luz do mundo. Jesus é a verdade que liberta. Está no mesmo capítulo 8, versículo 32. Se vocês me ouvirem e guardarem a minha palavra, Jesus vai dizer um pouquinho antes, né? Por quê? Porque a palavra liberta. Capítulo 10, versículo 7. Eu sou a porta pela qual todos que entram estarão salvos. É isso que Jesus está falando quando ele se diz a porta como o caminho, como a entrada para a salvação. A palavra é a porta. Vai dizer que Jesus diz no mesmo capítulo 10, no versículo 11, que ele é o bom pastor. Tem um salmo maravilhoso, Salmo 23, que vai falar sobre isso, né? Sobre Deus ser o bom pastor. E aí então Jesus agora encarnado está dizendo, eu sou o bom pastor. O que o pastor faz, né? O pastor faz você caminhar por lugares seguros, ele te protege dos perigos, ele te faz ir a pastos verdejantes. O pastor cuida das ovelhas e morre pelas ovelhas. É isso que Jesus diz ali no capítulo 10, né? Do Evangelho de João. Jesus vai dizer no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, no versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida é a palavra. A ressurreição vem pela fé na palavra de Deus, em Cristo Jesus, o Verbo encarnado. No capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Eis o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Amados, não existe outro livro, não existe outra pessoa que possa apresentar o verdadeiro e único Deus a você. As religiões não podem, os seres humanos não podem. Só o próprio Espírito Santo pode revelar quem Ele é, através de uma busca sincera. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Assim diz a palavra de Deus ao profeta no Antigo Testamento. Amados, não tenha dúvida de quem você deve, ou em quem você deve colocar a tua confiança. Coloque em Deus. A Bíblia é a pessoa sagrada de Deus. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O Filho se revelou, o Verbo, a palavra se revelou. E por amor, ele se manteve neste corpo físico para ter um relacionamento conosco. Na ressurreição, nós estaremos diante de um Deus que tomou a forma eterna de homem, num corpo glorificado, é verdade, mas assim como será o nosso, quando também estivermos sendo ressuscitados naquele dia, porque aquele dia está revelado. A palavra de Deus garante isso. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem, filho de homem, para se arrepender. Tendo ele prometido, não cumprirá? Assim, Deus inspira Moisés a escrever em Números. Amados, não tenha dúvida de que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras e a Bíblia Sagrada é uma pessoa. É Deus que fala conosco, fala comigo e com você. E se você ouvir a sua voz
não endurecer o teu coração, ele se revelará, você se quebrantará. Você será transformado, convertido a ele. E se esforçará então para começar um novo caminho aqui na terra. Como filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E nós vamos ver isso claramente no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que vai dizer um pouquinho antes, né, que Jesus veio aos seus, aos judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Não nasceram da vontade humana, é o segundo nascimento, amados. E quando você renasce, quando você sente a regeneração, você se torna outra pessoa. A sua vida muda completamente. Você vai ter uma percepção muito interessante. Antes, eu vou falar de novo por mim, antes eu achava que seguir a Deus me aprisionaria, porque eu me sentia livre no mundo, mas cheio de problemas, de sofrimentos, de mágoas, de dores, de dificuldades. Hoje eu me sinto liberto em Deus. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra, o Verbo de Deus, é a verdade que liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar, amados? Senhor Deus, obrigado por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por se revelar progressivamente através dela, por ser uma palavra viva, Senhor, e o Senhor ir nos iluminando, nos revelando quem o Senhor é, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Obrigado por transformar a nossa vida. Obrigado, Pai, por nos dar liberdade na tua presença. Pai, hoje eu não me sinto mais aprisionado no mundo, muito embora enfrente todos os problemas que nele existem, mas nenhum deles me afetam, porque, Pai, eu não olho para as circunstâncias, mas eu olho para o Senhor, com a fé que o Senhor me ensinou a ter através da tua palavra, Pai. Porque a fé é a certeza de fatos que nós ainda não vemos, a convicção das coisas que nós esperamos. Então, a minha alegria não reside no problema presente, mas naquilo que me espera. E eu espero com convicção, porque as tuas promessas não falham. E eu sou teu filho, Pai. E eu sei que se nós que somos maus, somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é perfeito, que é amor, que é eterno e que é todo-poderoso, também não nos dará o Espírito Santo quando pedirmos ao Senhor de todo o coração. Obrigado, meu Deus. Abençoa cada um dos amados que acompanha esse devocional. Se revela a eles, meu Paizinho. Coloca no coração deles essa verdade, para que eles não vejam mais a Bíblia como um simples livro humano, mas como o próprio Deus, o Senhor, falando com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de bênçãos na presença do Pai, em nome de Jesus. Amo vocês.